Quais que você acha que são as grandes tendências, estratégias, temas que a gente pode destacar nesse espaço para os nossos clientes? Então vamos lá. Pensando numa janela um pouquinho mais longa, tá? A primeira existe um razoável consenso de que a gente está numa fase onde esse capital que está sendo investido para você fomentar a infraestrutura para inteligência artificial, ele ainda está no estágio relativamente pouco avançado, ainda tem muito para acontecer. A segunda coisa a gente vê cada vez mais uma busca por pensar nessa infraestrutura, como que você quebra os seus investimentos. Então, real estate para data center, plantas de energia para, enfim, power, né? Esses negócios são os provedores de chips, são os provedores de cobre, metais raros, prata, que você precisa para construir essa infraestrutura. Como que você coloca isso para rodar em diferentes geografias? Que geografia que faz mais sentido você usar treinamento? Que geografia que faz mais sentido você usar inferência? Porque isso muda o tipo de infraestrutura de hardware, né, que você precisa ter. A outra coisa que a gente começa a perceber, até pela mudança regulatória que a gente teve há uma década e meia atrás aqui nos Estados Unidos, o papel dos bancos para ofertar crédito privado diminuiu bastante. E isso abriu espaço, até porque a demanda dessas empresas continuou existindo para crescer e se desenvolver, ela passou para a iniciativa de fundos que a gente chama de crédito privado. Né? Então essa é uma tendência relativamente secular, grande. Claro que a gente está sempre muito de olho na competência para ofertar esse crédito, no custo desse crédito, no momento em que esse crédito, do ciclo macroeconômico que esse crédito está sendo ofertado ou não, mas essa certamente é uma tendência que está aqui para o médio e longo prazo, porque a gente tem muita dificuldade de ver os grandes bancos voltando a ocupar muito esse espaço de oferta de crédito. A gente também consegue ver um aumento grande no mercado de secundários. A indústria de investimentos alternativos ela ficou muito, muito grande. Como eu falei para você, só em privates, né, seja private equity, seja capital venture capital, é uma indústria de 14 trilhões de dólares. Então você tem todo tipo de investidor lá dentro e vários desses investidores, por mais que sejam pacientes, eles podem querer mudar o programa de investimento deles, eles podem ter uma demanda inesperada de capital. Então você tem agora gestores que se especializaram em olhar para essa demanda e dar preço para esses investidores que precisam sair no meio de um programa, por qualquer razão que seja. Né? Então isso também cresceu muito e agora a gente começa a ver produtos, e aí eu vou pedir desculpa, não ter como escapar do inglês aqui, porque eu nem sei como é que traduz isso, produtos que a gente chama de evergreen. O que é o evergreen? É o produto que é um produto alternativo, mas embora seja um capital paciente também, ele está sempre aberto. Perfeito. Seja para novas entradas, seja para novos resgates. Claro que a gente tem que ser super cuidadoso, porque tem regras muito claras e muito restritas da velocidade que você pode colocar e principalmente tirar o recurso. Claro. Mas, de fato, eles oferecem um meio do caminho entre esse investimento que é um pouquinho mais ansioso, vamos chamar assim, com o investimento que é muito paciente, que é tipicamente os fundos tradicionais de alternativos. Entendi. Essa é outra tendência que veio para ficar muito pequeno ainda, perto do tamanho do mercado tradicional de mercados privados, mas que vem crescendo bastante já. E por fim, no mundo de hedge funds, a gente vê duas grandes tendências. Assim como no mundo de investimentos alternativos privados, você vê muita gente tentando operar de alguma forma esse crescimento fantástico dessa nova tecnologia que a gente está vendo. Você também começa a ver muitos gestores olhando quem são os vencedores e quem são os potenciais perdedores dessa nova tecnologia e tentar montar carteiras com proteção para explorar essa tese. A última coisa, dentro ainda do mundo de hedge funds,
foi o crescimento exponencial que a gente viu aqui dos fundos multi-estratégia, que basicamente são estruturas onde você tem, dentro de um único fundo, dezenas e dezenas de grupos com mandatos muito específicos, tomando risco em determinadas estratégias e determinadas classes. E se bem construído, você acaba chegando num portfólio que tem uma relação de risco-retorno muito interessante para o investidor. Então, essa é também uma tendência que, na nossa opinião, ela veio para ficar, e hoje os maiores fundos de hedge do mundo são fundos que de alguma forma adotam essa estratégia ou caminham para lá.